Apocalipse. Traduzi diretamente do grego, na raiz, para que a gente possa ter a real palavra, ter, na verdade, a real intenção que o autor queria dizer, o que o Senhor Jesus Cristo queria revelar a João. Apocalipse quer dizer tornar visível o que está encoberto. Apocalipse 1:1. Jesus Cristo tornou visível o que irá acontecer. Deus tornou evidente aos olhos dos que são dedicados a Jesus voluntariamente e ignoram seus próprios interesses. Mostrará as coisas que inevitavelmente irão acontecer em um breve espaço de tempo. Deu a conhecer tudo através do seu anjo ao seu servo voluntário João. E aqui nós vamos fazer alguns comentários. Jesus Cristo tornou visível o que iria acontecer. E Deus tornou evidente aos olhos dos que são dedicados a Jesus. Primeiro ponto que eu quero falar. Lembra que Jesus falou assim: hora e dia ninguém sabe, a não ser os anjos, a não ser o Pai que está no céu? Quando perguntaram a respeito das coisas que iriam acontecer. Porque até lá, Jesus ainda não tinha vencido na cruz do Calvário. Então, não foi dado a ele por justiça, porque Deus é justo. Deus, antes do amor, ele age na justiça. E por justiça, Jesus só poderia saber o que iria acontecer se ele vencesse na cruz do Calvário. Porque ele vencendo na cruz do Calvário, ele ia estabelecer a igreja. E estabelecendo a igreja, então ia se concluir todos os planos que Deus tinha após Jesus morrer e ressuscitar. E aí iniciaria o Apocalipse. O Apocalipse iniciou com a morte na cruz do Senhor Jesus, que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, o que aconteceu? Aqui no próprio Apocalipse, nós vamos ver mais para frente, que o anjo falou que ninguém era digno, ninguém podia abrir os selos para que o livro do Apocalipse fosse dado a conhecer a todos. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum havia ninguém. E João chorava muito na visão dele. Mas o anjo falou: calma, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que morreu ressuscitou, ele é digno, é o único digno de abrir o selo. Para a gente ver, não foi Abraão, não foi Maomé, não foi Maria, não foi ninguém. O único digno de abrir o selo e salvar a nossa alma e ter fundado a igreja é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele morreu e ressuscitou. Ele é o nosso cordeiro e ele foi digno de abrir o selo. Então, quando ele abriu o selo, foi revelado todas as coisas que iriam acontecer para ele no Apocalipse. E Deus tinha guardado e Deus já sabia tudo. E só Deus que estava no céu sabia o que ia acontecer. Mas quando Jesus venceu na cruz do Calvário, foi revelado a ele todas as coisas. O prêmio da vitória dele. Ele passou a saber tudo o que o Pai sabia. Quando ele se sacrificou. Então até isso ele tinha se sacrificado. Por ele ter que vir à terra, ele não podia saber tudo que iria acontecer. Isso foi guardado para ele quando ele venceu. E isto está na Bíblia, não sou eu que estou falando, em Apocalipse. Porque não havia ninguém digno de abrir o selo e saber tudo que iria acontecer. Porque se ele não morresse na cruz do Calvário, como isso iria acontecer? Não iria acontecer. Se ele não morresse na cruz do Calvário, não haveria mais igreja. Porque o Espírito Santo que fundamenta a igreja, dá força para a igreja, ele não viria. Então ele mesmo disse: é preciso que eu vá para que o Espírito venha. Era preciso ele vencer, e ele venceu, o único que é digno.
de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, aqui Jesus enviou o anjo dele para revelar a João quando ele estava na ilha de Patmos, porque Jesus passou a conhecer, quando ele foi digno, através da morte na cruz do Calvário. Continuando, Deus tornou evidente aos olhos dos que são dedicados a Jesus voluntariamente e ignoram seus próprios interesses. Por que eu traduzi assim? Porque aqui a citação está querendo dizer assim: e Deus tornou evidente para mostrar ou tornar aos olhos dos seus servos. Os servos muitos traduzem como escravo. Escravo é diferente de servo. Lembra que Jesus falou? O escravo não vai ficar para sempre em casa, mas o filho sim. E quem que torna filho? Os que são servos, os que voluntariamente se dedicam a Jesus. O escravo, ele é involuntário, ele é obrigado a servir o seu senhor. Ele é obrigado. A pessoa está na garra do diabo, está no vício, ela é obrigada a servir, porque o espírito de possessão nela, que não deixa ela se libertar do vício, da depressão, oprime ela naquela situação. Então ela fica sob o poderio daquele mal, sendo escrava do pecado, escrava do vício, escrava da depressão. E o que acontece? A pessoa, quando é serva de Deus, ela não é escrava de Deus, porque Deus não aceita escravo. Deus ama quem dá com alegria, da sua vida, da sua oferta. Tudo que a pessoa faz para Deus, mesmo sacrificando, porque muitas vezes a gente tem que sacrificar, vencer a nossa própria carne. Mas depois que a gente vence a nossa própria carne e faz a vontade de Deus, há um gozo, há uma alegria por ter vencido aquela situação, ter obedecido a Deus e praticado. E como servo a gente vence, porque o servo, ele é obediente. E é voluntariamente, não fazendo a sua própria vontade. Porque Deus não obriga ele a fazer a vontade dele. Deus pede e o servo obedece voluntariamente a Deus, passando por cima dos seus próprios interesses, dos seus próprios desejos, procurando a servir à vontade daquele que vos chamou. Em outro ponto, falamos do servo. E mostrará as coisas que inevitavelmente irão acontecer em um breve espaço de tempo. Tudo que está escrito no Apocalipse inevitavelmente vão acontecer. E esse breve espaço de tempo é desde a revelação de João, que na verdade o Apocalipse começou com a soltura do cavalo branco, que muitos falam que é o anticristo, é uma mentira, um engano. O diabo enganou os teólogos, e os teólogos fundamentaram isso em muita cabeça, em muitos pastores que são de Deus, têm se deixado levar por esse engodo, por essa mentira satânica do diabo. Jesus Cristo, quando ele venceu na cruz do cavalo, ele é o cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Ele fala, mas Jesus não saiu vencendo para vencer, ele é vitorioso. Não, ele saiu sim vencendo, ele venceu na cruz do Calvário, ele vai ter que vencer várias etapas, ele vai ainda vencer no Vale do Armagedon, depois ele vai reinar 1000 anos e vai vencer a última guerra, que nós vamos falar mais para frente, que quando eles vão cercar todos no acampamento dos santos, nos 1000 anos. Então, e ainda antes disso, do Vale do Armagedon, ele vai vencer, porque ele vai lutar contra todos aqueles que se iraram contra a igreja. Então, ele saiu vencendo para vencer sim, e no próprio Apocalipse capítulo 19 fala que o cavaleiro branco chega vitorioso. Quem chega vitorioso é porque saiu vencendo, lutando e venceu. O diabo não saiu vencendo para vencer, ele saiu perdendo para perder. Então é um erro muito grave. Todas as coisas que falam em Apocalipse, que quer dizer ao branco, se referem a Deus. E ali não seria referindo falar que era um engano. Não, está referindo a Deus. Isso é um erro teológico grave. E desse princípio foi fundamentado por 2 padres no início. E aí foi passando aos teólogos, e os teólogos acharam aquilo lindo, falando que Deus é amor. Deus é amor, mas antes de ser amor, o trono dele está escrito na Bíblia, é fundamentado no trono de justiça.
Deus ele não pode passar por cima da justiça para fazer o amor dele. Se fosse assim, ele salvaria todas as almas. Mas por causa da justiça em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, todo aquele, seja judeu, grego, gentil ou não, que não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, infelizmente eles vão para o inferno. E Deus, com seu amor, gostaria que eles não fossem, porque a própria Bíblia fala que não tem prazer na morte dos perversos, que eles não fossem para o inferno, mas eles vão, mesmo Deus amando aquela alma, mesmo dando seu amor, mas por causa da justiça, a justiça de Deus, porque eles negaram a justiça de Deus, e a justiça de Deus é cumprida em Cristo Jesus, e quem não aceita a justiça de Deus não recebe a justiça. Então, eles vão ser lançados no inferno, mesmo Deus sendo amor. E mesmo Deus sendo amor, por causa da justiça dele, simplesmente o anticristo se manifestar aqui na terra, ele não pode vir e arrebatar a igreja, não. Só quando o anticristo começar a perseguir a igreja, porque fala lá em Apocalipse, e eles se irou, que se iraram contra o povo santo. Então, quando o anticristo vir e se irar, começar a perseguir a igreja de tal maneira o santo, então quando perseguir a noiva dele, vai doer nele. Então aí sim ele vai vir e vai lutar contra o anticristo, e vai derrotar ele com o sopro da boca dele. E isso é claro, até em Tessalonicenses, e até isso eles distorceram em 2 Tessalonicenses. Que infelizmente os olhos deles estão cegos, porque eles simplesmente pegaram pronto, sentaram no banco da teologia e aceitaram, não indagaram, não debateram, não procuraram, não fizeram jejum, não buscaram espírito e verdade, porque para você entender o Apocalipse você precisa jejuar, você precisa ler, você precisa buscar, pedir, suplicar a Deus, aí ele te revela. Não é assim não, sentar lá no banco da teologia e absorver tudo. Isso aí é uma heresia. Isso é um engano, porque tudo que a gente aprende a gente tem que conferir na Bíblia, a gente tem que perguntar para o autor, que é o Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece? As pessoas, elas não buscam conhecer a verdade e se perdem nisso. E eu estava falando, mostrará as coisas que inevitavelmente irão acontecer em um breve espaço de tempo. Então, em um breve espaço de tempo, eu creio que até 2060, mais ou menos, até antes, 50, 40, eu creio, que no máximo para estourar 2040. Até lá o anticristo vai já ter se manifestado, perseguido a igreja de Jesus voltado, e vai firmar os 1000 anos. E eu creio nisso, mas quanto a isso eu não posso certificar. Mas as coisas mostram, e eu creio que o anticristo já está vivo e já está aqui na terra. Então todas as coisas que nós vamos ler aqui em Apocalipse, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Que as pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas que até mesmo se dizem cristãs, e falam, não é bem assim. Não importa o que elas pensam, o que elas acham ou deixam de achar. O importa é o que está escrito, e o que está escrito vai acontecer. Mesmo as pessoas que distorcem o Apocalipse, inventam um montão de baboseira, querendo comparar com coisas que não tem nada a ver, não tem o entendimento, não tem o espírito, porque não perguntou para o espírito da verdade, mas se deixaram embocar numa teologia enganosa. E aí você me pergunta, mas por que você fala assim? Eu falo assim porque eu já sentei no banco da teologia, já perguntei, e nenhuma das teses deles encaixa, bate, é perfeita. Porque errais não conhecendo as escrituras, nem saber nela o poder de Deus. Eles erram, porque eles pegam um texto aqui, outro ali, e tentam encaixar da forma que eles acham. Não do que Deus quer falar, porque quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu fui querer estudar do meu jeito, e o Espírito Santo falou no meu espírito, pode parar, não é do seu jeito. Começa a ler, a buscar, a orar e jejuar. Eu comecei a fazer assim. Aí Deus foi me revelando pouco a pouco. Pouco a pouco, Deus foi me revelando o Apocalipse. E vem dele, é do Espírito dele. Não é para minha glória isso alguma condição, nada. Ele é, e ele revela para quem buscar. Para quem jejuar, orar, ler, quem se esforçar. Não é assim, não, a pessoa é bispo, é pastor, ela tem uma unção, Deus vai e revela para ela. Negativo. Era igual Daniel, ele estava lá preso, e Deus revelou para Daniel quando ele começou a buscar.
E João também, quando ele foi preso, ele começou a buscar mais Deus. E Deus foi e revelou-se a João. Então, a pessoa precisa buscar, ela querer entender o que está para acontecer por vir, e querer acontecer, que a pessoa que lê e ouve Apocalipse, ela é bem-aventurada. Esse ler é ler no Espírito, é ouvir com o Espírito. O próprio Jesus fala para que a gente venha ouvir, e ouvir com o Espírito. Porque quando a gente ouve com o Espírito e entra e traz entendimento, e a luz dele esclarece as coisas que vão acontecer. E Jesus enviou isso através do seu anjo ao seu servo voluntário João. Por que eu pus servo voluntário? Porque o servo involuntário é o escravo. E o escravo é muitas vezes a pessoa que está até na religião, entra dentro de uma igreja e ela é escrava da denominação e não de Jesus. Mesmo aquela igreja sendo de Deus, mas ela não se atém às pregações, ela não dá ouvido ao Espírito Santo, mas ela acaba se apegando às doutrinas e se torna uma pessoa religiosa igual aos fariseus e não recebe o Espírito Santo. Infelizmente tem um espírito de engano nela. E ela se torna um servo involuntário, escravo do pecado, que é o engano. E ela, infelizmente, se acha uma cristã, mas não é uma cristã. Porque uma cristã, ela está dentro de uma igreja, mas ela sabe que ela não tem a placa denominacional, ela não defende aquela placa. Ela gosta da doutrina, ela defende sim a sua igreja no sentido de que ela sabe que lá onde ela está é uma igreja de Deus e pertence a Deus. Mas quando as pessoas vêm debater, falar, atacar, ela tem até vontade de falar, mas ela segura. E ela não vive falando mal das outras igrejas. Porque se ela não concordar com uma doutrina de outra igreja, ela vai e ora. Mas quantos são os que ficam falando, de vez pregar o evangelho e ganhar a alma? Aproveitar o tempo que tem para falar de Jesus, para dar uma palavra de cura, de libertação, ficam falando mal da outra doutrina, falando mal como outro pastor prega, falando mal que a outra igreja pede oferta, falando mal do jeito que outros pastores falam. Cada um tem uma fé. O próprio apóstolo Paulo fala, tenha fé em ti mesmo, que cada um tem a sua própria fé e execute. E tem pessoas que aceitam e se encaixam naquela fé, e tem outras que não. Então isso não dá liberdade de julgar. O próprio apóstolo Paulo fala isso. E quantos vão na internet xingar, debater, falar isso, falar aquilo, e não olham para si mesmo e não ganham uma alma para Jesus, mas usam as suas pregações para denegrir, jogar lama no meio do povo de Deus e jogando almas no inferno. Porque mal ela sabe, cada vez que elas fazem isso, elas estão afastando as pessoas de Cristo. Não só da igreja que ela está pensando que está afastando, mas está afastando do corpo de Cristo. E essas pessoas negam a si mesmo e vão dar conta para Deus. Então, nós temos que ganhar a alma. E se a gente vê uma doutrina errada, orar para que Deus venha abrir os olhos dessas pessoas. Porque se elas estão no engano, no erro, a gente tem que orar para que Deus venha abrir os olhos dela e tirar eles do erro, do engano. E se uma igreja tem um certo tipo de fé, mas se ela tem fruto e ganha alma, e ganha muitas e muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, então Deus está abençoando o trabalho dela. Enquanto outros ficam falando, não ganham uma alma e estão fechando. Então, a gente tem que se basear na nossa fé com Deus, não ficar olhando a fé de um ou de outro. A gente tem que ser servo voluntário de Deus, olhar só para Jesus, olhar na nossa comunhão com Deus, não observar a comunhão da outra pessoa e querer a gente comparar a nossa comunhão com a comunhão da outra pessoa. Se a pessoa fez assim, eu vou fazer. Não, cada um tem a sua comunhão pessoal com Deus. E olhe para si mesmo, para si próprio. Deixe que cada um vai dar conta de si para Deus. O mais que a gente pode fazer é orar pela pessoa. Orar para que Deus venha abençoar, abrir os olhos, ajudar. Mas nunca ser o veículo de condenação. Porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. A gente pode exortar, quando a pessoa está num erro. Chamar ela e exortar. Se ela não ouvir, chama mais um, exorta ela com a palavra de Deus, com amor, com carinho, com desejo ardente de salvar aquela alma. Não de empurrá-la mais para o inferno. E por isso que a gente tem que ser um servo voluntário, como o apóstolo João era. Então, aqui fica o versículo 1,
capítulo 1 do versículo 1 de Apocalipse. Apocalipse quer dizer tornar invisível o que está encoberto. Apocalipse 1:1. Jesus Cristo tornou-se visível o que irá acontecer. Deus tornou-se evidente aos olhos dos que são dedicados a Jesus voluntariamente e ignoram seus próprios interesses. Mostrará as coisas que inevitavelmente irão acontecer em um breve espaço de tempo. Deu a conhecer tudo através do seu anjo ao seu servo voluntário João. Que Deus abençoe a todos. E eu agradeço a Jesus porque eu busquei que Ele me desse uma tradução que pudesse esclarecer as nossas mentes. E logo eu já vou estar falando depois do capítulo 1, versículo 2. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo versículo.